Tem algo sendo pregado dentro de muitas igrejas hoje que não veio de Deus. Ensinos que só piedosos emocionam multidões, enchem templos e redes sociais, mas que na verdade estão desviando corações sinceros da verdade do Evangelho. Pode parecer forte, mas o que você vai ouvir neste vídeo é mais do que uma opinião. É um alerta. Um alerta urgente, um chamado para aqueles que querem conhecer a verdade da palavra e não apenas repetições humanas, tradições religiosas ou interpretações convenientes. Você já parou para pensar quantos versículos bíblicos são usados fora de contexto para justificar ideias que Deus nunca ensinou? Quantas frases que parecem de igreja são, na verdade, distorções que o próprio inimigo usaria para confundir os filhos de Deus? Muitas vezes crescemos ouvindo certas frases, certos ensinos. E acabamos acreditando neles como se fossem verdades absolutas, sem nem perceber que talvez nunca paramos para conferir se aquilo realmente está na Bíblia. E o problema é que por trás de uma má interpretação surgem doutrinas inteiras, surgem regras, surgem crenças e de repente o que deveria ser a luz que guia o caminho se transforma em uma névoa que cega e desvia. E o mais perigoso, tudo isso parece certo, parece cristão, parece até bíblico. Mas quando olhamos para o texto, quando abrimos a Bíblia com atenção, com respeito ao contexto, à intenção original de Deus, percebemos que aquilo que foi ensinado como verdade absoluta, talvez nunca tenha saído da boca de Cristo. Esse vídeo é um convite para você analisar comigo, verso por verso, ensino por ensino, com calma, mas com seriedade. Porque alguns desses ensinos, por mais bonitos que pareçam, estão sendo usados dentro de igrejas para alimentar doutrinas que jamais foram confirmadas por Deus. Não estou aqui para acusar ninguém. Não estou aqui para atacar líderes, denominações ou irmãos de fé. Eu estou aqui para pensar junto com você, para abrir a palavra e deixar que ela fale por si, para que a gente possa perceber onde estamos sendo enganados e o que fazer para voltar à verdade. Porque a verdade liberta, mas a mentira, quando disfarçada de verdade, aprisiona. Se você tiver uma Bíblia por perto, já deixe ela aí do seu lado. Se não tiver, apenas acompanhe com atenção, porque a partir de agora vamos entrar juntos em um estudo revelador. Vamos questionar com reverência, vamos analisar com responsabilidade e, principalmente, vamos descobrir com coragem os 5 ensinos que estão sendo pregados em nome de Deus, mas que ao serem examinados com honestidade revelam outra origem. Aqui está o relato do primeiro pecado, da primeira desobediência humana, do momento que mudou tudo na história da humanidade, quando Adão e Eva caíram, quando a comunhão perfeita com Deus foi rompida. Mas veja comigo com atenção. O texto diz que a mulher viu que o fruto da árvore era agradável aos olhos, bom para se comer e desejável para se obter entendimento. Ela comeu, depois deu ao marido. Mas em nenhum momento o texto diz que o fruto era uma maçã. Isso mesmo, nenhuma linha, nenhuma palavra, nenhuma sugestão sequer. E isso não é só um detalhe insignificante. Isso muda completamente a percepção do pecado original. O que a maioria das igrejas fez foi infantilizar uma das passagens mais sérias da Bíblia. Reduziu um ato de rebelião espiritual contra o próprio Criador a uma imagem de história infantil, como se fosse um conto de fadas. Você tem sido enganado dentro da igreja e nem percebeu. Te ensinaram que a alma nunca morre, que o inferno existe e é eterno, que falar em línguas estranhas é dom do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz isso mesmo. Cada dia sem esse conhecimento é um dia a mais sendo manipulado espiritualmente. Uma mulher mordendo uma maçã vermelha e brilhante como se estivesse em um desenho animado. Mas você já parou para pensar o quanto isso enfraquece o peso do que realmente aconteceu ali, o quanto isso diminui a gravidade do pecado? Quando se trata de pecado, o diabo é mestre em fazer parecer pequeno, inofensivo, simbólico. Porque quanto menos você enxerga o perigo, mais vulnerável você se torna. E se essa distorção aparentemente inocente foi uma das primeiras estratégias para ensinar que desobedecer a Deus é apenas um deslize, que cair é algo natural, que o erro de Adão e Eva foi só uma escolha errada de fruta? Quando você tira o foco da raiz do pecado, que foi a quebra deliberada de um mandamento divino e foca na aparência do fruto, você suaviza o ato, você tira a responsabilidade, você enfraquece a consequência. E isso, meu amigo, é exatamente o que Satanás quer. Vamos ser sinceros. Essa é uma tática antiga, banalizar o pecado e fazer com que a história pareça inofensiva. E, infelizmente, muitas igrejas cooperaram com essa banalização ao repetir esse ensino sem refletir. Colocaram a maçã nas encenações do ministério infantil, nas pregações, nos livros, até em quadros decorativos. Só que isso nunca esteve na Bíblia. Isso veio de tradições culturais, de interpretações artísticas e até mesmo de influências pagãs, onde a maçã era símbolo de desejo proibido.
Mas veja bem, símbolo não é escritura, imagem não é doutrina, representação não é verdade. Consequência, uma geração inteira cresceu, achando que o problema foi a fruta e não a desobediência, que o erro estava no objeto e não na atitude, que Deus puniu Adão e Eva por comerem algo errado, quando na verdade a tragédia foi eles escolherem confiar em uma mentira, em vez de confiar no próprio Deus. Isso não é apenas um erro de interpretação, é uma porta aberta para toda uma teologia falsa sobre pecado, justiça e salvação. E tudo começa com um ensino pequeno, mas enraizado em quase toda a igreja. Agora, pensa comigo. Se muitos líderes e pastores ensinam essa história distorcida como se fosse verdade, quantos outros ensinamentos estão sendo passados da mesma forma? Quantas doutrinas nasceram da mesma falta de análise, da mesma repetição sem questionamento? E o mais grave, quantas dessas distorções estão levando pessoas sinceras a acreditarem em algo que não veio de Deus, mas de uma tradição humana? Será que o problema está só nesse fruto? Ou será que ele revela uma raiz muito mais profunda? Isso é o que precisa ser dito com clareza dentro das igrejas. Não é sobre ser radical, é sobre ser fiel, é sobre voltar ao texto, é sobre abrir os olhos. Porque quando você começa a estudar a Bíblia com calma, com atenção, com reverência ao que está escrito e não ao que foi popularizado, você começa a perceber como Satanás se infiltrou com pequenos detalhes para contaminar grandes verdades. É assim que ele trabalha. Não chega negando a Bíblia. Ele chega distorcendo, suavizando, maquiando até que o erro se torne aceitável e o pecado se torne tradição. E isso é só o começo. O fruto proibido transformado em maçã é um alerta, um sinal de como as falsas doutrinas se constroem. Elas não nascem de heresias gritando. Elas nascem de pequenas alterações, de ideias não conferidas, de versículos isolados, sendo usados fora do contexto. E assim, sem perceber, você acredita em algo que não é verdade. Você passa isso adiante e o ciclo continua. Até que alguém, talvez você hoje, resolva parar e perguntar: espera, isso está mesmo na Bíblia? Mas agora que já deixamos claro que não é o fruto, vamos levantar uma questão que muita gente nunca teve coragem de considerar. E se o verdadeiro fruto proibido fosse o sexo, não o sexo no sentido puro e santo que Deus criou, mas o ato sexual praticado fora do tempo e do propósito estabelecido por Deus? Veja, em Gênesis, Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Mas após a queda, a primeira consequência foi a vergonha do corpo e a tentativa de se cobrirem. Eles escondem a nudez. Isso não seria um indicativo de que o pecado envolveu o despertar sexual antes do tempo, fora da bênção divina? Perceba ainda algo curioso. Eva só passa a dar à luz depois da queda. O primeiro ato sexual é mencionado apenas depois da expulsão do Éden, quando o texto diz que Adão conheceu sua mulher e ela concebeu. Antes disso, o conhecer não havia sido mencionado. E mais, a serpente não tocou o fruto, não tocou a árvore, mas enganou com palavras. O fruto era desejável. A mulher viu que era bom. Palavras que também são usadas para o desejo carnal em outros trechos da Bíblia. E por fim, Deus só diz que a serpente passaria a rastejar depois da maldição. Ou seja, antes ela não rastejava. Isso faz muita gente séria refletir que o ato que selou a queda pode ter sido algo muito mais íntimo e profundo do que apenas uma mordida numa fruta. E é por isso que o estudo sério da Bíblia exige leitura com discernimento espiritual. A Bíblia não é um livro infantil, é um livro de códigos espirituais. E Satanás faz questão de esconder os significados mais profundos, porque sabe que é nesses detalhes que está a verdade que liberta. Leia com olhos espirituais. Leia além da letra. Leia com oração e com humildade, porque é isso que Deus espera daqueles que querem conhecê-lo em espírito e em verdade. Este canal existe para combater as mentiras que Satanás espalha sobre a Bíblia, desviando muitos do caminho da salvação. Inscreva-se agora, porque aqui você só encontrará a verdade sempre provada pela palavra de Deus. Agora vamos continuar juntos essa análise com algo que com certeza vai pegar muita gente de surpresa. O nome Lúcifer é repetido em músicas, orações, pregações, filmes, livros. E a maioria das pessoas acredita que esse é o nome verdadeiro do diabo. É tão comum nas igrejas que quase ninguém para conferir se isso realmente está na Bíblia e se está sendo usado do jeito certo. Mas agora abra comigo em Isaías capítulo 14 e olhe com atenção o que está escrito. O versículo que sempre usam para justificar esse nome diz: Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Parece convincente, não é? Mas vamos analisar juntos com calma,
Porque o que você vai entender agora pode mudar completamente sua forma de enxergar essa passagem e o próprio inimigo. Primeiro precisamos olhar o contexto. Isaías capítulo 14. Não está falando de um ser espiritual rebelde, está falando de um homem. Sim, isso mesmo. Leia os versículos anteriores e você verá que Deus está fazendo uma profecia contra o rei da Babilônia, um homem arrogante, que se exaltava como se fosse um deus, que oprimia as nações e enchia a terra de violência. Essa expressão como caíste do céu é uma figura de linguagem poética, uma maneira de mostrar que aquele rei que parecia tão grande, tão poderoso, agora estava caindo, sendo humilhado, reduzido ao pó. Era uma metáfora para dizer, você se achava invencível, mas vai cair como qualquer outro. Agora vamos entender de onde surgiu esse nome Lúcifer. No original hebraico, o termo usado aqui é Elel Ben Shaksar, que significa literalmente estrela da manhã, filho da alvorada. Isso não é um nome próprio, é uma expressão poética usada para descrever brilho, glória, elevação. Mas quando a Bíblia foi traduzida para o latim, na famosa Vulgata por Jerônimo, essa expressão foi substituída pela palavra Lúcifer, que na época significava apenas portador da luz ou estrela da manhã. O problema é que com o passar do tempo, esse termo foi interpretado como se fosse o nome do próprio diabo. E essa interpretação se espalhou por séculos, sendo aceita sem questionamento por milhares de igrejas. Você percebe o perigo disso? Um nome que não aparece no original, uma expressão que era poética e simbólica, foi transformada em uma identidade demoníaca. Mas agora vem o detalhe mais perturbador. Em Apocalipse capítulo 22 verso 16, Jesus se apresenta como a resplandecente estrela da manhã. Ou seja, a mesma expressão que foi traduzida como Lúcifer em Isaías é usada para se referir a Cristo no Apocalipse. Imagina a confusão que isso pode causar? Imagina alguém sem conhecimento bíblico profundo, vendo os dois sendo chamados pelo mesmo título. Isso é muito sério. Satanás ama a confusão. Ele próspera na desinformação e uma das suas táticas mais eficazes é justamente essa, em distorcer a linguagem, misturar verdade com erro, dar nomes errados a quem não merece e tirar o foco de onde realmente está o perigo. Enquanto isso, muitas pessoas estão lutando contra Lúcifer, achando que é esse o nome do inimigo, quando na verdade a Bíblia sempre o chamou de diabo, Satanás, o acusador, o adversário, a antiga serpente. Esses sim são títulos bíblicos com base clara e direta nas Escrituras. Outro ponto que precisa ser refletido com atenção é que ao dar um nome fixo ao diabo, especialmente um nome que nunca foi revelado por Deus, muita gente acaba se esquecendo das suas verdadeiras estratégias. O perigo não está em saber como chamá-lo, mas em saber como ele age. Ele não se importa com nomes, ele se importa com distrações. Enquanto você está tentando identificá-lo pelo apelido errado, ele está semeando mentiras dentro da própria igreja, distorcendo doutrinas, manipulando interpretações e fazendo muitos acreditarem que estão combatendo o mal quando, na verdade, estão socorrendo em círculos. Não se trata de uma teoria nova ou de um entendimento moderno. Muitos estudiosos sérios da Bíblia, inclusive pastores e professores conservadores, reconhecem hoje que o uso do termo Lúcifer como nome do diabo é um erro histórico de tradução, um erro que se tornou tradição. E é exatamente por isso que precisamos analisar com responsabilidade, porque nem tudo o que é repetido nos púlpitos vem da palavra, às vezes vem da tradição. E tradição não é sinônimo de verdade. A única verdade é a que vem da Escritura. E ela precisa ser lida com discernimento, com contexto e com honestidade. Você começa a perceber agora por que é tão importante voltar à Bíblia com os olhos certos. Porque senão a gente acaba gastando energia lutando contra nomes e imagens que nem existem ali. E enquanto isso, as verdadeiras mentiras que estão sendo espalhadas dentro das igrejas passam despercebidas. O nome Lúcifer pode até parecer inofensivo para alguns, mas quando você entende a confusão que ele gera, percebe que não é só uma questão de semântica, é uma questão espiritual, uma distorção que mexe com a identidade do inimigo e até mesmo com a identidade de Cristo. Por isso, nunca aceite um ensino apenas porque ele soa bonito ou porque foi dito por alguém com autoridade religiosa. Questione, investigue, leia com seus próprios olhos, volte para o texto, examine tudo, como está escrito em Tessalonicenses, e retenha apenas o que for bom. A sua fé precisa estar firmada na palavra de Deus e não em traduções erradas, tradições antigas ou repetições inconscientes. Porque no dia do juízo, o que vai importar não é o que disseram para você, mas o que você fez com a verdade que tinha nas mãos. Se você chegou até aqui e ainda está comigo nessa busca pela verdade, é sinal de que Deus está te despertando. E antes de seguirmos para o próximo ensino que foi distorcido, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante.
Se esse conteúdo te trouxe clareza, se abriu seus olhos e se você quer que mais pessoas descubram a verdade por trás desse nome que nunca deveria ter entrado na Bíblia, curta agora este vídeo. Isso ajuda o canal a alcançar mais vidas e a espalhar a verdade da palavra. Às vezes, a mentira não precisa ser escancarada para fazer estrago. Basta que ela seja sutil, bonita e repetida muitas vezes. É assim que frases não bíblicas acabam se tornando verdades absolutas dentro das igrejas. E um dos exemplos mais preocupantes é essa afirmação: "E não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus." Você já ouviu isso? Não, já em sermões, em louvores, em mensagens de consolo, em cultos que pareciam tão espirituais. Mas agora me diga com sinceridade, você já conferiu se essa frase realmente está nas Escrituras? Porque o que vou te mostrar agora pode abalar profundamente sua confiança em muita coisa que você ouve de púlpito. Essa afirmação passa a impressão de que tudo está sob controle, que Deus está atento a cada mínimo detalhe. E isso é verdade. A soberania de Deus é real. O problema não é a ideia em si. O problema é afirmar que isso está na Bíblia quando não está. A frase exata "não cai uma folha sem Deus permitir" não aparece em lugar nenhum das Escrituras Sagradas. Pode procurar, podeculhar, você não vai encontrar. E o mais assustador é que essa frase, na verdade, vem do Alcorão, o livro sagrado do islamismo. E está na Sura 6, verso 59. Isso mesmo. Uma citação islâmica está sendo pregada dentro de muitas igrejas como se fosse uma verdade bíblica. Você consegue entender o tamanho da gravidade disso? Estamos usando palavras de um livro que não é inspirado por Deus, que não é a palavra de Cristo, que não tem autoridade sobre os filhos do Altíssimo, como se fosse a base para consolar, ensinar e até pregar. Isso não é um pequeno deslize, isso é um campo aberto para o engano. É assim que o inimigo age. Ele não precisa tirar a Bíblia do altar. Ele só precisa colocar outra fonte no meio do sermão, misturando verdades com falsificações sutis. Porque quando você mistura, a pessoa para de discernir o que é verdade e o que é falsidade. O texto bíblico mais próximo dessa ideia está em Mateus, capítulo 10, verso 29, onde Jesus fala que nenhum pardal cai sem o consentimento do Pai. Veja, não é uma folha, é um pardal, uma ave. E mesmo assim, o contexto ali é consolo diante da perseguição e do martírio. Jesus estava preparando os discípulos para serem entregues, traídos, mortos e ainda assim disse: "Vocês valem mais do que muitos pardais." Ou seja, o foco do texto não é dizer que Deus controla cada folha do outono, mas sim mostrar que mesmo diante da dor, Ele está presente com os seus. Trocar esse contexto profundo por uma frase superficial que não existe na Bíblia é no mínimo perigoso. Quando frases como essa se tornam populares, elas começam a moldar doutrinas, formar pensamentos e até influenciar decisões. Pessoas que estão em luto, em crise, em enfermidade, ouvem essa frase e acham que é uma citação bíblica, quando na verdade é uma construção religiosa estrangeira. Isso diz respeito ao texto sagrado. Isso enfraquece a fé genuína. E mais, isso abre espaço para outras frases, outras ideias, outros pensamentos que também não têm base bíblica, mas que soitos o suficiente para enganar quem não examina as Escrituras com profundidade. É como se alguém dissesse em plena igreja: "Faça por merecer que o céu te ajuda." Isso soa bonito, não é? Mas é só um ditado popular, não está nas Escrituras. É esse tipo de mistura que está contaminando o entendimento do povo de Deus. E o mais triste é que muitos líderes nem percebem. Repetem sem pesquisar, pregam sem estudar, copiam de outros pregadores ou de livros devocionais sem conferir a fonte. E o povo, com sede de consolo e esperança, aceita essas frases com o coração aberto, achando que estão ouvindo a voz de Deus. Mas Deus não se revela em frases copiadas de outros livros sagrados. Deus se revela na palavra dele. E a Bíblia, meu irmão, minha irmã, não precisa ser embelezada, não precisa de reforços externos. A palavra de Deus já é completa, viva, poderosa. Quando você mistura, você dilui. Quando você aceita tudo sem discernir, você se torna vulnerável. E Satanás ama quando o povo para de examinar e começa a repetir, porque é aí que a verdade deixa de ser espada e vira bordão. É por isso que essa revelação precisa ser compartilhada, porque a igreja precisa voltar a ser o lugar onde só a Bíblia tem autoridade. E se até agora você acreditava que essa frase era bíblica, não se culpe, você não está sozinho. Muita gente boa caiu nessa mentira também, mas agora que seus olhos estão se abrindo, agora que a verdade está sendo colocada diante de você, o que fazer? O que muda daqui para frente? Tudo,
Porque a partir de agora você vai começar a ouvir com mais atenção, vai começar a conferir tudo com mais zelo e vai perceber que entre o que dizem ser bíblico e o que realmente está escrito, existe uma diferença enorme. Se esse vídeo está fazendo você despertar, se está clareando sua mente, se está abrindo seus olhos para enxergar o quanto precisamos voltar à pureza da palavra, eu quero que você comente aqui agora, em Eu estou vendo a verdade. Escreve isso com fé. Escreve isso como um posicionamento público, porque cada comentário como esse fortalece esse canal, espalha essa mensagem e mostra que o Espírito Santo ainda encontra corações dispostos a amar a verdade mais do que qualquer tradição. Poucas frases têm sido tão repetidas dentro das igrejas quanto essa, e não julgueis para que não sejais julgados. E, infelizmente, poucas também têm sido tão distorcidas. A verdade é que esse ensino tirado do sermão de Jesus em Mateus, capítulo 7, tem sido usado como uma espécie de escudo para o pecado, uma proteção falsa para que ninguém possa mais falar a verdade. E quem tenta corrigir algum erro dentro da igreja, logo é acusado de estar julgando. Só que quando você lê o texto completo com atenção e honestidade, percebe que Jesus nunca proibiu a correção. O que ele condenou foi a hipocrisia. O problema não está em falar a verdade. O problema está em corrigir o erro do outro, enquanto o seu próprio erro está escondido. O verso que muita gente conhece é só o primeiro: não julgueis. Mas poucos continuam a leitura. Jesus segue dizendo: por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? E ele conclui: tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, a correção é autorizada, sim, desde que quem corrige esteja limpo, transformado, com vida reta diante de Deus. Jesus não proibiu corrigir. Ele apenas exigiu que quem corrige viva aquilo que prega. Porque só assim a correção deixa de ser julgamento e passa a ser justiça. Em João capítulo 7 verso 24, o próprio Jesus diz: e não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Aqui o próprio Salvador orienta seus seguidores a julgarem sim, mas com justiça, com verdade, com coerência, não com hipocrisia ou superficialidade. Ou seja, a Bíblia não proíbe a correção, mas estabelece quem deve corrigir, como corrigir e com qual espírito corrigir. E quando esse ensino é ignorado, o erro vira cultura, o pecado vira normal. E qualquer tentativa de trazer luz é acusada de julgamento, como se falar a verdade fosse uma falta de amor. Dentro de muitas igrejas hoje, essa distorção tem silenciado pessoas sinceras. Jovens que tentam se posicionar contra comportamentos errados dentro do grupo são chamados de intolerantes. Membros que alertam sobre líderes em pecado são acusados de rebeldia e espiritual. E até pastores que pregam santidade já estão sendo vistos como radicais demais. Isso tudo acontece porque um versículo foi isolado e repetido fora de contexto. E agora a mentira que era para ser corrigida está sendo protegida com a própria Bíblia, exatamente como Satanás fez quando tentou Jesus no deserto, distorcendo as Escrituras para justificar suas intenções. Mas preste muita atenção nisso. Corrigir o erro à luz da palavra com amor, com firmeza e com o coração puro, é um ato de misericórdia, não de julgamento. Em Tiago, capítulo 5, verso 20, está escrito: e naquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Isso não é sobre apontar o dedo. Isso é sobre amar o suficiente para não deixar a pessoa se perder em silêncio. Só que, como já vimos, não é qualquer um que tem autoridade para fazer isso. Quem vive na prática do pecado não pode corrigir ninguém. A trave precisa sair do olho primeiro. E é exatamente aí que entra o equilíbrio que a igreja precisa recuperar. A correção não pode ser feita com arrogância, nem por quem tem a vida em desordem. Em Gálatas capítulo 6 verso 1, Paulo diz: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu tal com o espírito de mansidão. Veja bem, vós que sois espirituais, ou seja, só quem tem vida no altar, só quem é exemplo de fé e de obediência, é que deve se levantar para corrigir. Não é qualquer um. Não é quem vive murmurando. A autoridade para corrigir nasce da santidade, não da aparência. Quando a igreja entende isso, ela deixa de ser cúmplice do pecado e passa a ser um instrumento de purificação. Ela deixa de ser um lugar onde tudo pode e se torna um lugar onde Deus governa. O que está em jogo aqui não é a reputação das pessoas, é a salvação das almas. E por medo de serem chamados de julgadores, muitos já se calaram diante de escândalos, heresias e práticas mundanas dentro da casa de Deus. Só que o silêncio diante do erro também é uma forma de conivência. E quem ama a verdade precisa aprender a falar com sabedoria, com mansidão, mas também com coragem.
Agora imagine o perigo de um pastor que vive em pecado e impede que qualquer um o questione, dizendo: "Quem é você para me julgar?" Ou de um irmão que mente, manipula e diz: "Só Deus pode me julgar." Essa frase, aliás, virou escudo para muita coisa errada. Mas a verdade é que Deus vai julgar sim e com justiça. Só que antes disso, ele levantou homens e mulheres comprometidos com a palavra para alertar, corrigir, exortar. Se todos se calarem, o erro vai se multiplicar. Se ninguém mais tiver coragem de falar, o engano vai parecer verdade. Chegamos agora ao quinto ensino satânico pregado dentro das igrejas. E talvez esse seja um dos mais perigosos de todos, justamente porque se disfarça de amor, de compaixão, de bondade. Estamos falando da mentira de que no final todo mundo será salvo, que não importa o que a pessoa faça, viva ou escolha, Deus vai dar um jeito e levar todos para o céu. Essa ideia tem se espalhado como um veneno disfarçado de esperança, um falso evangelho que tranquiliza as consciências, mas que afasta as pessoas da verdade. Parece doce, mas é mortal. Porque ao afirmar que todos serão salvos, muitos deixam de buscar arrependimento, conversão e santidade, acreditando que o simples fato de existir já garante o acesso à vida eterna. Mas isso está longe, muito longe daquilo que Jesus ensinou. Em Mateus capítulo 7 verso 13, ele diz com todas as letras: "Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos a que a encontrem." Você percebe o contraste? Muitos caminham para a perdição, poucos encontram a vida. Essa fala não veio de um profeta do Antigo Testamento. Não foi Paulo, nem João. Foi o próprio Cristo, o mesmo que curou, que abraçou os pecadores, que morreu por nós na cruz. Foi quem também alertou: "E nem todos serão salvos." Só que o que temos visto em muitas igrejas é uma adaptação do Evangelho para agradar. O pecado não é mais chamado de pecado, é chamado de fase. O arrependimento deixou de ser exigido. Agora dizem que Deus entendeu seu processo. A obediência foi substituída por autenticidade e o inferno quase nunca é mencionado porque parece feio, parece pesado e pode fazer os fiéis se sentirem mal. Mas o Evangelho não foi feito para massagear ego. Ele foi feito para transformar vidas. E onde não há arrependimento, não há conversão. Onde não há cruz, não há salvação. Apocalipse capítulo 21 verso 8 é um dos textos mais ignorados por quem prega esse falso evangelho da salvação universal. Lá está escrito: "E mais os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre." E isso está na Bíblia. Isso é palavra de Deus. Isso é real. A justiça divina não será anulada pela emoção humana. Deus é amor, sim, mas Ele também é santo. Ele é justo. E a salvação não é uma consequência natural da existência humana. É o resultado de um novo nascimento. Imagine alguém que viveu a vida toda longe de Deus, zombando da fé, quebrando todos os princípios da palavra, mas que no final é colocado no mesmo lugar que aqueles que se negaram, que sofreram perseguição, que abriram mão de tudo por amor a Cristo. Isso seria justo? E isso é coerente com a natureza santa de Deus. É como dizer que todos os alunos vão passar de ano, mesmo que nunca tenham estudado, comparecido às aulas ou feito qualquer esforço. Isso não é graça, isso é desordem. E Deus não é Deus de confusão. O mais grave de tudo é que muitos estão se acomodando nessa falsa ideia de que no fim todo mundo se encontra lá no céu. Estão vivendo no erro, achando que estão salvos. Estão indo à igreja, mas sem se arrepender. Estão cantando, mas sem se converter. Porque ouviram que Deus vai perdoar tudo automaticamente. Mas a Bíblia é clara. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Como está escrito em Hebreus, capítulo 12 verso 14. E santificação não é automática, é uma escolha diária, fruto de um coração rendido ao Espírito Santo. Talvez você esteja percebendo agora que já acreditou nessa mentira em algum momento da sua vida. Talvez você tenha repetido essa frase achando que era um ato de fé, quando na verdade era um engano emocional, mas não se culpe por isso. A boa notícia é que agora você conhece a verdade e a verdade liberta. Esse ensino satânico de que todos serão salvos é justamente uma das estratégias do inimigo para fazer com que os crentes parem de vigiar, parem de buscar, parem de se arrepender, porque se está tudo garantido, para que mudar de vida? Se
Essa palavra fez você refletir, enxergar o quanto o verdadeiro evangelho está sendo diluído e adulterado dentro de muitas igrejas. Comente agora. Eu rejeito o falso evangelho e escolho o caminho estreito da verdade. Esse comentário vai marcar sua decisão diante de Deus, vai dar coragem a quem ainda está em dúvida e vai fortalecer esse canal a continuar denunciando os ensinos que têm enganado muitos cristãos sinceros.